Acabamos de passar por uma temporada de alta diferente de todas que a gente já viu. Não tivemos aquele momento de uma alta irracional do Bitcoin puxada aí pelos investidores de varejo. Também não tivemos, por enquanto, a tão esperada alt season e ainda podemos contrariar as expectativas do mercado cripto fechando 2025 no negativo, pessoal. O que quebraria o padrão de 3 anos de alta e 1 ano de baixa do Bitcoin. Para te explicar o que está acontecendo, primeiro vamos comentar a entrada e o comportamento do investidor institucional. Segundo, falar das empresas que estão entesourando Bitcoin. E terceiro, quais os impactos do mercado cripto e se precisamos nos preocupar com o movimento dos grandes investidores. Fica comigo até o final para entender toda essa dinâmica do mercado e vamos nessa. Uma coisa é fato, a dinâmica do mercado cripto mudou. Durante toda essa temporada de alta, desde o início de 2023, tivemos longas congestões que duraram aí cerca de 5, 6 meses e que foram seguidas de curtos momentos de alta. Com esse novo comportamento do mercado, não tivemos uma alta tão forte e contínua que fosse capaz aí, né, de levar o Bitcoin para uma euforia irracional dos preços, assim como nos ciclos passados. A gente pode dizer que esses momentos de alta descontrolada é provocada pelo investidor comum de varejo, a pessoa física, que assim como no mercado de ações, né, pessoal, acaba entrando no hype do ativo, na narrativa do momento, compra a qualquer preço e acaba levando o ativo para patamares que muitas vezes nem faz sentido. Claro, esse movimento de forte alta ainda pode acontecer aí nos próximos meses até o começo do ano que vem, mas no meu ponto de vista as chances já são relativamente baixas de termos, né, um movimento aí extremamente expressivo no finalzinho desse ciclo de alta. Esse comportamento mais contido do mercado, de longas congestões seguidas de altas aí relativamente modestas, né, pessoal, é um comportamento típico do investidor institucional que precisa realmente, né, comprar aos poucos, sem muita pressa, causando um impacto mínimo possível nos preços e também, né, sem chamar a atenção aí do investidor de varejo. Eles precisam tomar um cuidado redobrado, porque operam capital muito maior do que a pessoa física e se eles comprassem grandes posições de uma só vez, causaria um grande impacto nos preços e eles não conseguiriam comprar tudo que estão dispostos a comprar. Por isso, eles precisam sim ter mais paciência para se posicionarem do que a pessoa física, que o investidor comum. Um grande fator que facilitou muito a entrada do investidor institucional foram os ETFs de Bitcoin e Ether à vista, que foram aprovados em outubro do ano passado e que proporcionou diversas vantagens gerais aí para o mercado como um todo. Então vamos listar algumas delas aqui. Os ETFs de cripto à vista passaram a obrigar as gestoras a comprar cripto para emitirem novas cotas, ou seja, o dinheiro entra efetivamente no mercado cripto, o que não acontecia quando os ETFs eram atrelados a um índice, por exemplo. Também proporcionou mais credibilidade no mercado, porque demandou uma criação de novos processos, principalmente focados em segurança. Terceiro, que acabou com diversas burocracias regulatórias e operacionais, porque por meio dos ETFs, as empresas não precisam mais se preocupar com a própria custódia dos ativos. Os investidores institucionais tendem a movimentar menos seus ativos porque pensam realmente no longo prazo. E no final das contas, pessoal, a gente sabe que muitos investidores, pessoa física, também acabam optando pela praticidade dos ETFs por não se sentirem, né, confortáveis com a autocustódia dos criptoativos. Atualmente, já são cerca de mais de 40 ETFs que possuem cripto ao redor do mundo todo, que no total detém cerca de 1,5 milhão de bitcoins, o equivalente a pouco mais de 7% do total de bitcoins que serão produzidos, ou seja, dos 21 milhões de moedas. Esse fluxo de capital dos ETFs atualmente é tão importante que, para mim, é uma das principais referências do mercado atualmente e por isso é um dos dados que eu comento semanalmente na comunidade da Finclass e também nas minhas lives de Tira Dúvida toda quarta-feira para os assinantes. Então, se você quer ficar por dentro desse assunto, é só clicar no link da descrição. Esse dado é importante porque por meio da entrada ou da saída, né, de capital dos ETFs, a gente consegue pegar o sentimento dos investidores em relação ao cenário macroeconômico, principalmente aí focado nos Estados Unidos. Porque em momentos de incerteza ou maior risco do mercado financeiro, os investidores diminuem suas exposições no mercado de risco, assim como bolsa e criptoativos. Claro que não tudo, né, pessoal, mas acredito que grande parte desse capital investido ainda será mantido independentemente dos cenários. Por isso, como são ativos que provavelmente não voltarão a circular tão
cedo no mercado, podemos considerar que boa parte dessas moedas foram retiradas de circulação, o que aumenta a escassez do Bitcoin, enquanto sua demanda tende a aumentar aí naturalmente, o que acaba favorecendo a sua valorização. No ano passado, a principal narrativa realmente foram os ETFs, pessoal, mas este ano tivemos a onda das empresas entesourando o Bitcoin, e essas empresas somadas ficam aí na segunda maior categoria de detentoras de ativos, somando as companhias de capital aberto, que possuem cerca de 1 milhão de Bitcoins, e as companhias privadas, com cerca de 426 mil Bitcoins, elas também totalizam aí quase 7% do total de Bitcoins. Aqui a estratégia é entesourar Bitcoin a qualquer preço, a qualquer custo, em alguns casos até mesmo emitindo dívidas. No Brasil, a pioneira da estratégia foi a Melius, mas mais recentemente tivemos o anúncio da Orange BTC, que tem como membro do conselho o Fernando Urrich, que apesar de ter sido anunciada recentemente, já é a 27ª empresa de capital aberto do mundo em número de Bitcoins, pessoal. Eles já detêm 3.720 Bitcoins, aproximadamente aí 1/3 dos Bitcoins da Tesla, por exemplo, que está em 11º lugar. E ainda aproveitando essa tabela, pessoal, a gente pode ver que a Strategy é a maior empresa a adotar essa estratégia de entesouramento de Bitcoin do mundo, com quase 650 mil Bitcoins. Inclusive, né, muito distante da segunda colocada, com apenas aí 53 mil Bitcoins. A Strategy é uma empresa nativa de tecnologia, cujo CEO Michael Saylor foi o pioneiro a iniciar o investimento do caixa da empresa em Bitcoin, processo iniciado em 2020, e ele realiza novos aportes continuamente desde então, conforme demonstrado aí nesse gráfico. A empresa anuncia cada compra efetuada, que conforme a última publicação do Michael Saylor no X, seu preço médio está atualmente na casa dos 75 mil dólares. Essas empresas que adotam a estratégia de acumular Bitcoin ao longo do tempo são chamadas de tesourarias de ativos digitais, ou DATs em inglês. Em alguns momentos, as ações da empresa, pessoal, chegam a valer menos do que os Bitcoins que ela possui. Quando isso acontece, vale a pena mais a empresa recomprar suas ações do que efetivamente comprar Bitcoins. Inclusive, esse foi um movimento efetuado recentemente pela Orange BTC, que teve seu lançamento na B3 no dia 7 de outubro e já realizou a recompra das suas próprias ações entre os dias 27 e 30 do mesmo mês. A justificativa da administração foi justamente essa, porque o valor dos ativos do mercado estavam abaixo do preço das ações, o que indica um desconto em relação ao valor patrimonial. Mas claro que ainda a gente precisaria considerar aí diversos outros dados, né, como caixa da empresa, dívidas, entre outros, mas esse não é o propósito aqui desse nosso vídeo. Mas Thales, afinal de contas, quais são os impactos da entrada do investidor institucional? Quais são os riscos? A gente deve se preocupar ou não? Bom, o que a gente precisa entender é que o investidor institucional já está decidido a entrar no mercado cripto e a gente não tem como evitar isso, ok? Precisamos simplesmente, né, saber lidar com essa situação. E conforme eu comentei, eles precisam alocar um capital extremamente elevado e por isso não podem comprar muito de uma só vez para não impactar demais nos preços. Então eles não têm pressa para se posicionar, pessoal. Eles vão comprando aos poucos, independentemente dos preços, inclusive, ok? Talvez, quem sabe, né, aumentar um pouco aí seus aportes nos momentos de queda. Então, né, essa pode ser a primeira consequência, que é poder amenizar um pouco a nossa temporada de baixa. Considerando que nas temporadas de baixas anteriores, o Bitcoin caiu cerca de 75, 80%, então a gente pode esperar uma queda de 50 a 60% em relação à máxima histórica do Bitcoin que foi marcada nessa temporada de alta. Pessoal, independentemente se é investidor institucional ou pessoa física, essa deveria ser a ideia principal desse mercado, que é o que eu incentivo que vocês façam. Simplesmente comprem consistentemente, independentemente dos preços. Agora, falando sobre o medo, né, de uma possível manipulação do mercado por meio desses grandes investidores,
investidores, na minha opinião, é besteira, ok? Mesmo porque nos ETFs que possuem uma quantia significativa de Bitcoin são divididos entre diversos investidores, não é só a posição de uma gestora específica. O movimento em massa deles pode, claro, ter alguma influência, com certeza, mas falar que estão manipulando o mercado, daí eu já acho demais. Porque essa é a dinâmica natural do mercado financeiro, pessoal. A pessoa física sem conhecimento acaba sempre sendo a porta de saída dos investidores institucionais, independentemente do mercado. E lembrando, são investidores, né, que pensam no longo prazo e por isso estão focados em aumentar o número de bitcoins do que preocupados aí com a oscilação, com a volatilidade do Bitcoin, seja aí nos próximos 5 anos. O que importa mesmo nesse momento é que eles ainda estão só começando a montar suas posições e essa entrada de capital do investidor institucional certamente é positiva, pois quem já está posicionado vai surfar essa onda deles. Esse fluxo de capital é mais um vento a favor que ainda deve durar mais alguns anos, pessoal. Mas e você? Me conta nos comentários o que você acha desse movimento, positivo ou negativo para o mercado cripto, e até o próximo vídeo.